Fala amigos, beleza? Primeiramente queria dar aí as boas-vindas para você que está assistindo, né, escutando no caso aí esse novo Taurocast. O Taurocast basicamente é uma ideia que eu tive de começar a falar um podcast, começar realmente a gravar um podcast sobre a Tauro, sobre não somente sobre a Tauro, né? A Tauro que vai gravar, mas é sobre o mundo dos relógios, sobre relojaria em geral, complicações, mercado, novidades, histórias, curiosidades, dicas, furadas, gafes, indicações e tudo mais que quem ama relógio gosta muito. E esse é o TauroCast número 1. A gente sabe que a gente está aí no novo mundo no qual os podcasts já são bem famosos, muita gente já sabe como funciona, como ouvir, e muitas das vezes, por mais que não tenha aí um vídeo, se torna um áudio interessante para a gente poder estar escutando aí correndo, dirigindo para o trabalho, escutando como eu posso dizer aí, num dispositivo qualquer, né? Cada um tem hoje várias formas de escutar, mas basicamente é isso. Então, automaticamente aí já peço perdão por qualquer tipo de erro, enrolação, qualquer tipo de falta de experiência no assunto, mas o importante é começar. E com certeza o primeiro ele vai ser clássico, ele é sempre o mais lembrado e é o pontapé inicial aí de um novo projeto. Primeiramente já falei, né? Mas assim, em segundo lugar, eu agradeço a todos que escutaram até aqui, que vão escutar até o final, e a todos vocês que vão aí nos privilegiar, nos dar essa honra de contar com vocês como audiência, beleza? Então, começando, meu nome é Thales, sou o proprietário atual da Tauro Relógios. Vou contar um pouquinho também sobre como que a Tauro Relógios foi fundada, de onde surgiu essa ideia e mais ou menos qual o caminho que a gente trilhou para chegar onde a gente chegou até hoje. Para quem não sabe, eu acho que quase ninguém, acho que a maioria das pessoas já sabem, a Tauro é uma loja online e nossa especialidade é venda de relógios colecionáveis. Hoje, felizmente, nós estamos aí num patamar muito diferente de quando a gente começou. E hoje aqui no Brasil nós somos felizmente eu tenho a segurança de afirmar isso, que de forma online nós somos a loja referência em multimarcas de relógios premium, relógios aí voltados para o colecionismo. A gente começou aí vendendo lá em 2012, se eu não me engano, de forma totalmente informal, fazendo a venda de relógios de entrada, relógios aí que variavam de 70 a 300 reais, basicamente era essa faixa. Pelo que eu me lembro, no início de tudo, eu nem tinha loja, a gente nem tinha loja online. Eu tinha um outro emprego, trabalhava na área de tecnologia, depois eu falo sobre minha formação, sobre por onde eu andei, vamos dizer assim. Mas quando eu abri a Tauro, não era nem Tauro, era uma loja que chamava Pepson Bui, de bui de compra, né, buy, Pepson Buy Commerce. Pepson era um nickname que eu tinha, na época eu jogava Counter-Strike, não sei se quem lembra aí de Counter-Strike. Era aquele jogo de primeira pessoa, né, de tiro contra terroristas. Era bem bacana, não sei quem jogou aí vai lembrar. Fases como The Dust, Pool Day, Aztec, eram basicamente aí a moda do momento. E eu, como quase que todo jovem da época com acesso à internet, eu tinha meu nickname. Meu nome é Thales, mas como é muito difícil de escrever, meu nickname era Pepson. Era uma mistura aí de alguma coisa Son, que eu gostava de Goku, que era Son Goku, se eu não me engano, e Pepsi, da lata de Pepsi. Não sei de onde eu tirei esse nick na época, mas virou aí uma mistura de Pepsi com Son, Pepson. É estranho, né, a gente lembrar de coisa muito antiga. Mas mais ou menos foi assim que surgiu a primeira loja. E essa Pepson Buy, ou Pepson Buy E-Commerce, já era com o objetivo de vender online. Eu já sabia que vendas online seria uma tendência mundial. A área que eu trabalhava na época era uma área de tecnologia, mas voltada para telecomunicações. Eu já sabia que tudo praticamente no cenário web, tudo que era voltado para a internet, com interface web já era a nova bola da vez. E pensando nisso, e também querendo aí ter uma renda extra, eu fiz essa loja, eu criei essa vontade, vamos dizer assim, de vender. Porque no início tudo é uma ideia, né? A gente tem um sonho, até o sonho sair do papel
e se transformar em algo, muitas das vezes demora. Então foi assim que começou. Na primeira loja a gente vendia óculos. A gente nem começou com relógio, para vocês terem noção. Os óculos que a gente vendia eram óculos da Maia Biohazard. Era uma marca que a gente comprava um óculos muito, muito barato, era da China. Antes mesmo até de ter a AliExpress no Brasil ou de ser difundido. Então a gente comprava esses óculos na China e fazia venda no Mercado Livre e nas redes sociais. Era um grupo de Facebook na época que eu fazia a venda desses produtos. Então não tinha muito para onde fugir. Eu também não gostava de fazer venda direta. Sempre lidei com pessoas. Meu background com gestão de pessoas é enorme, porém venda direta desses produtos eu não tinha vontade nenhuma de fazer. Até uma das coisas que muita gente depois de um tempo me cobrou com os relógios, por que eu não venderia em shopping ou teria pontos físicos. A gente já teve 3, vou chegar lá, mas a história ela no início era 100% sem contato. Esse era o objetivo inicial. E basicamente é como está hoje. A gente teve um momento de contato com os clientes, porém esse momento não teve muito sucesso. Era muito trabalho, muita coisa para cuidar, muito problema, inadimplência e praticamente lucro nenhum. Acredito que foi uma experiência necessária esse período. Já antecipando, então, foi um período no qual a gente já estava mais do que já profissionalizados, e aí a gente procurou estar crescendo para pontos de venda. Basicamente a Tauro teve 3 pontos de venda. A ideia que a gente teve na época era colocar esses pontos de venda dentro de barbearias masculinas, né, que são barbearias aí que, claro, barbearia geralmente é masculina, né, pessoal? Mas geralmente foram os lugares que a gente encontrou que teria um público-alvo interessante. Porém, foi um erro, esse público-alvo das barbearias não compravam. E eram relógios aí que variavam de 200 a 600 reais e não tinha um público que de fato pagasse. Eu acho que a gente errou nesse ponto. Foi até um dos motivos que culminaram aí no encerramento. Mas aí voltando lá no início da história, a tal da Pepson by E-Commerce, ela começou vendendo óculos, já falei, depois a gente começou a colocar miniaturas. Eu sempre fui um fã, sou apaixonado por motociclismo, principalmente motos esportivas, as famosas 4 cilindros, com barulho de preferência aí ensurdecedor. Essas motos realmente com escapamento esportivo. E speed, né? Super esportivas também. E eu sempre vendia as miniaturas dessas motos. Comecei com as que eu gostava, os 4 ou 5 modelos que eu achava os mais interessantes, e daí a gente foi ampliando a gama. Depois de cerca de 1 ano mais ou menos, já estava começando a ter algum tipo de lucro, e aí eu comecei a migrar para os relógios. O mais curioso foi que quando eu comecei a comprar o primeiro relógio, comprei em sites americanos, eu comprei para mim, era para uso próprio, eu não tinha interesse em vender. Eu queria saber como que seria comprar de um americano, como seria comprar um relógio de outro país. O foco sempre foi os Estados Unidos, apesar dos óculos e as miniaturas serem foco da China, todos originais, claro, mas fabricação chinesa. E nesse caso a gente mandava direto, comprava no site, chegava lá na minha casa na época que eu morava e de lá eu fazia as vendas. E o interessante é que na época eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e tinha um salário muito bom. Eu já tinha uma posição de liderança, já tinha sido promovido de 6 a 7 vezes, se eu não me engano. Eu já tinha uma posição muito boa de liderança. A gente liderava na época, eram 4 líderes para mais ou menos 1.200 pessoas. Então era muita gente, era muita responsabilidade. E basicamente as vendas eram postadas, né, nos intervalos. Então na hora do almoço e no final do dia, claro, antes da agência do correio fechar, eu geralmente pegava meu carro ou minha moto e corria com os pacotes das vendas do dia anterior e fazia a postagem lá nas agências. Tinha 2 agências perto do serviço, então era fácil, sair para trabalhar já com os pacotes prontos. Ficava até de madrugada preparando as vendas e foi assim que começou um sonho, né? Eu digo um sonho porque ainda não foi realizado, não se concretizou. Por mais que hoje a Tauro já tenha aí grande participação do mercado, por mais que a gente já seja conhecido, vamos dizer assim, né? Claro, tem muito a crescer. A gente ainda é uma formiguinha perto dos grandes players, mas foi assim que começou. Aí voltando no primeiro relógio que eu comprei, o primeiro relógio foi bem curioso, porque foi praticamente um erro, né? Eu comprei na época um relógio da Fossil, um relógio quartz, azul, e quando esse relógio chegou, foi uma euforia total. Chamei na época minha mãe e meu irmão para poder assistir o unboxing, vamos dizer assim, do pacote.
E quando eu abri o pacote foi total decepção, porque o relógio era feminino. Eu comprei o relógio pela foto, simplesmente vi a foto, o estado de conservação estava muito bom. E acho que na época, se eu não me engano, eu paguei acho que coisa aí de... Claro, o dólar era muito barato, tá, gente? Então não tem como nem comparar com hoje. Mas eu acho que eu paguei na casa de seus 122, 123 reais nesse relógio. Era muito barato pra época, foi um leilão. E eu ganhei com frete grátis. Porém o relógio tinha acho que 26 ou 28 milímetros. Minúsculo, totalmente feminino. Nem minha mãe quis usar porque minha mãe tem o pulso grosso, ela gosta de relógio maior, com 38, 40 milímetros. Então foi uma tristeza. Primeira compra, primeiro relógio, primeira importação, comprando direto de fora há anos atrás, e chega um relógio que não dava para usar. E pior, era uma pulseira proprietária, então você não conseguia colocar nenhuma pulseira de couro, nenhuma nato para poder substituir e dar um jeito, né, vamos dizer assim. Então não teve muito o que fazer. Anunciei o relógio, um grupo de Facebook, acho que por R$70, vendi no mesmo dia. Tomei um prejuízo de quase que metade do valor que eu gastei, porém eu entendi que existia sim uma demanda, uma confiança de alguém na internet comprar alguma coisa sua. Alguém que nunca te viu, alguém que não sabe quem você é, alguém que, pelo simples fato de ver suas fotos, ver que você é uma pessoa real da internet, apesar que tem muito golpe na internet, tá, gente? Mas assim, apesar de ser muito, ainda é nada perto da quantidade de pessoas honestas. Então essa eu considero aí que foi a primeira venda oficial de relógio, por mais que não tenha passado pelas plataformas de venda. Feito isso, eu comecei a arriscar um pouco mais, tinha entendido mais ou menos como que funcionava. Algo totalmente informal, porém que tinha chance aí de vender algo no mercado de segunda mão. E aí eu comecei a fazer algumas compras esporádicas. O lucro assim, o que sobrava a mais do meu salário na época, eu tentava direcionar para a compra desses relógios. Inicialmente eu comprei relógios para mim mesmo. Eu nunca tinha sido nenhum tipo de estudioso, nenhum tipo de curioso com relógios. Eu simplesmente gostava. Basicamente o meu primeiro bom relógio eu tinha entre 15 e 16 anos, foi meu avô, o falecido avô, que deixou pra mim. Na época ele era vivo, então ele me deu o relógio, né, em mãos. E era um relógio Oriente. Era um relógio Oriente automático, esses Orientes King Diver, verde, com mostrador verde escuro e sem bezel. Na época ele não tinha um bezel. Depois eu descobri que ele tinha perdido o bezel. E na época eu não dei muita atenção, foi até um relógio que eu levei pra fazer uma reforma e infelizmente não ficou da forma que eu queria, eu nem deveria ter mexido com isso. Porém foi meu primeiro relógio automático e hoje eu tenho uma lembrança muito boa dele, dou bastante valor a isso. O primeiro relógio a gente nunca esquece, principalmente por ser automático. Então, voltando aí à história de como que o Tauro surgiu, já estava aí começando a vender os relógios, como eu falei, e aí comecei a vender os relógios no Mercado Livre. As marcas que geralmente a gente fazia a venda eram Invicta, Fóssil, muito Fóssil, na época o Fóssil estava em alta, alguns Diesel, Séculos. E aí eu percebi que comprar de fora, por mais que tivessem marcas aí com um valor agregado bacana, eram marcas que chamavam atenção, tinham um preço muito baixo, o dólar começou a dar uma pequena escalada e aí eu percebi que o prazo era muito demorado. Na época alguns relógios levavam aí 50, 55 dias para chegar, às vezes um pouco mais. E muitos deles começaram a chegar e receber uma sobretaxa da Receita Federal. Então, às vezes eu comprava um relógio de 55, 60 dólares, que na época saía, não lembro exatamente por quanto que saía, mas vamos colocar aí que esse relógio chegava aqui e eles cobravam uma taxa de imposto em cima de 200 dólares. Eu não sabia o que fazer, não sabia se eu podia contestar, não sabia se era justo ou não, só sei que eu precisava ter o relógio em mãos, eu ia lá e pagava a taxa que a Receita definia. E pegava esse relógio e tentava vender depois. Claro, em cima de cada erro foi gerado um tipo de estudo, foi gerado algum tipo de tentativa de correção e adaptação. Mas no final eu descobri que não estava sendo muito viável, era muito risco. E eu ficava, às vezes, com algum certo tempo com esses relógios parados, porque eu tentava recuperar alguma coisa, um pequeno lucro, pelo menos para tentar ajudar na compra de outro. E foi dessa forma que a gente começou. Foi muito difícil. O lucro vinha, mas vinha muito pouco, muito pequeno, muito, muito baixo. Era um lucro que nunca que eu poderia sair do meu emprego para viver disso, não tinha como. Tanto é que eu fiquei ainda muitos anos trabalhando
no setor privado antes de abrir a Tauro e definir que a Tauro ia existir. E aí o que aconteceu foi que depois de tentar muito e vender no Mercado Livre, eu decidi criar uma loja online. E essa loja online ela teria que ter uma estrutura própria de venda para não depender mais de Mercado Livre, não depender mais de o Mercado Livre te enxergar, não depender mais de grupos de Facebook. Eu já estava aí, vamos colocar assim, conhecido no meio online informal. Nesse momento a gente já chamava Tauro. A Tauro é um nome antigo, é uma história antiga. Basicamente Tauro é uma mistura de dois nomes, né? Para quem não sabe, meu nome é Thales e meu sócio hoje atualmente, no meu braço direito, ele chama Mauro. E ele trabalhava comigo nessa época da área de tecnologia. Então a gente já trabalhou junto, já é uma pessoa que eu sabia como que encarava os desafios, que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que na época tinha uma vibe semelhante com a minha. Então é uma pessoa que já antes mesmo de pensar em abrir a Tauro para vender relógios, eu já tinha essa ideia de fazer algum tipo de parceria, algum tipo de sociedade com o Mauro para vender os produtos online, por mais que sejam as miniaturas importadas, os óculos. Nosso plano era ser um varejão, vender qualquer tipo de produto. Antes mesmo de ter essa ideia e entender que eu gostaria e que eu conheceria algo de relógio para poder vender. Então a gente foi meio para esse lado. E depois que eu chamei o Mauro para poder de fato ir adiante, a gente tomou a decisão de que tinha que ter um site e que após ter esse site a gente ia fazer contato com os fabricantes nacionais, abrir uma empresa e começar a vender os relógios nacionais. E essa foi a grande sacada, porque a partir daí tudo começou a funcionar, tudo começou a fluir. De fato a gente abriu empresa, fizemos contato com todos os fornecedores nacionais. E os principais que nós fechamos na época foram Oriente. Tenho um carinho muito grande por Oriente, apesar de ter tido aí várias frustrações, né? Não que o produto seja ruim ou nada disso, mas a história é bem longa. Mas eu tenho um carinho muito grande com a Oriente, que foi a nossa primeira marca nacional que a gente começou. Da Oriente veio a Seiko, veio a X Games e outras marcas, né, que são do Grupo Oriente, basicamente. Depois a gente fechou com a Tecnos, com o Grupo Magnum, Citizen, Bulova. E aí praticamente, depois de certo tempo, questão de 2 anos, a Tauro já vendia praticamente todos os relógios nacionais e importados, nacionalizados, né, através dessas empresas. E a gente já fazia a venda aí para o Brasil todo através do Mercado Livre, do site próprio. O grande X da questão é que o site próprio no início não performava bem. Com o passar do tempo a gente foi melhorando a loja. Para chegar no que é hoje, estou gravando esse TauroCast aqui em março de 2021. Para chegar no que foi hoje foram, 5, 6 anos de muitos testes e muitos problemas, muitas noites não dormidas até chegar no padrão que a gente está hoje. Eu ainda sei que não está bom, tem muito a melhorar e vamos melhorar, que a melhoria é constante, não tenho dúvida disso. Mas mais ou menos, pessoal, o início da Tauro foi assim. Eu lembro claramente do dia que eu chamei o Mauro para uma reunião. O objetivo era conseguir que ele fosse um investidor, na verdade, porque eu não sabia eu achei que ele não poderia ter esse tempo de trabalhar comigo. Achei porque ele tinha um emprego dele na época, tinha um emprego dele que demandava muito, que era até um dos carros que eu já tive na minha vida, era o mesmo carro que ele teve na época. Eu já sabia que era difícil, eu já sabia que era algo que exigia muito. Porém, eu acredito que ele era um melhor profissional nessa área do que eu, porque ele conseguiu muito bem levar as duas coisas. E imaginei que na época ele não conseguiria. Então, assim, é até um elogio que eu deixo aqui para ele por conseguir equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo. Então, vendendo já de forma nacional, a gente vendia pelo Mercado Livre, pelo site próprio. E o grande salto ele aconteceu quando surgiram os tais marketplaces, que são aí os canais de venda como Americanas, Submarino, tem vários, né? B2W tem praticamente quase todos, Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, o List. Então hoje tem muita coisa. Então a gente praticamente começou a vender em todos esses canais de venda e com isso as vendas exponenciaram. Mas com isso também vieram alguns problemas. Problemas como fraudes, devoluções,
cliente devolvendo, comprando um relógio, devolvendo outro tipo de relógio. A gente não tinha acesso ao antifraude dessas empresas, então basicamente caiu o pedido aprovado, a gente tinha que mandar. Então a gente sofreu muito no início, até entender o que fazer, como embalar de forma a evitar que a pessoa utilizasse o relógio e devolvesse. Então assim, foram vários problemas, mas todos foram solucionados e o lucro veio, o lucro apareceu e com esse lucro a gente conseguiu crescer a equipe, a gente aumentou o tamanho da equipe e aí com a equipe crescendo tudo começou a dar certo, porque eu tive condições de delegar para as pessoas situações, atividades que eu não dava conta mais. Então o crescimento ele foi realmente exponencial, se eu não me engano isso já era 2018, início de 2018, final de 2017, início para 2018, se eu não me engano. Eis que um novo problema apareceu. A Tauro, para entrar no mercado e ser conhecida, a gente usou uma estratégia de ter um preço um pouco mais baixo do mercado em produtos premium. Então a gente trabalhava aí com a linha Seiko e a linha Oriente, que são produtos excelentes, todo mundo sabe que são os dos melhores relógios nacionais hoje, ou vendidos nacionalmente. E a gente trabalhava com preço agressivo. Porém, esse preço agressivo, ele estava realmente colocando os concorrentes no bolso. A gente estava vendendo muito, tem um relógio que a gente chegou a vender, se eu não me engano, a gente chegou a vender em um mês, eu acho que mais de 240 relógios da Oriente Poseidon. E isso incomodou muita gente, porque começou a chover reclamação do Oriente que a gente estava trabalhando com preço baixo. Por um lado, eu acho isso errado, eu acho realmente que a gente não pode queimar um produto que teve desenvolvimento, que teve algum tipo aí de investimento para poder ele custar um preço justo, e a gente vendia abaixo do preço, tinha um lucro menor, claro, do que os outros concorrentes, porém a gente conseguia vender muito. Me arrependo de ter tido essa atitude na época? Acho que não. Eu acho que isso me fez ser conhecido, fez a Tauro ser conhecida, fez a Tauro ser a primeira escolha em muitas coisas, porém isso prejudicou muito o nosso relacionamento com o Oriente Nacional. A diretoria com certeza nos viu com maus olhos e tivemos sanções, vamos colocar aí, enérgicas, né? Algumas sanções enérgicas sobre ter feito esse tipo de venda com desconto, né? O capitalismo nos força muitas das vezes a tentar vender pelo menor preço, tendo o melhor lucro e vendendo sempre. Porém, no ramo da relojaria, eu percebi e descobri nessa época que não era bem assim as coisas. Então acabou que a gente parou, a gente começou a ter bloqueios de vendas aí junto com a Oriente. A Oriente Nacional na época ela ficou um período sem fornecer relógios pra gente. E daí a gente continuou focando nas demais peças do grupo, dos demais grupos no caso, né? Tecnos, Magnum, Citizen, que eram marcas aí que não tinham tantos problemas e não vigiavam tanto o mercado. Mas elas também não são líderes, né? Por mais que a Tecnos hoje seja líder em quantidade, é a que mais vende relógio no Brasil, é a maior empresa de venda de relógio no Brasil. Infelizmente a Tecnos ela não foca na linha premium de colecionadores. Ela foca numa linha mais de varejo, de consumo, um consumo de não colecionismo, vamos dizer assim. Quem está no meio sabe que Tecnos tem lá seus bons relógios, tem lá suas linhas aí com automáticos. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos ela lança algo bem interessante, porém não compara. Oriente e Seiko relógio interessante todo mês, todo ano. Então é difícil de comparar. Então a gente perdeu aí a venda nacional na época, a gente ficou muito tempo sem reposição de estoque. Tiveram aí várias condições que foram colocadas para que a gente pudesse voltar a vender e voltar a ter reposição de estoque. E é aí que eis que eu tomei uma decisão de procurar um amigo, um amigo da época também daquela empresa que eu falei para vocês de telecomunicação, um amigo que já foi líder, já foi coordenador, praticamente passou por todos os cargos dessa empresa e morava nos Estados Unidos na época. Eu que procurei esse amigo e fechei uma parceria para a gente tentar montar uma Tauro lá nos Estados Unidos. A gente tentar montar uma operação que rodasse em Miami, que é onde ele morava, e também tinha uma empresa. Por coincidência, a empresa dele era uma empresa exatamente no ramo que eu precisava. Era uma empresa de transportes. Ele tinha uma transportadora lá nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida. E fazendo muitos ajustes, muitos contatos, esse meu amigo
vamos chamar ele de G. Obrigado aí, tá, G, se você estiver escutando esse podcast, esse TauroCast, o nosso primeiro. Esse meu amigo G montou pra gente uma operação de forma que a Tauro operasse em Miami. Claro, tudo são questões de ajustes, né? De forma que a Tauro operasse em Miami com relógios premium vendidos de fornecedores americanos e japoneses. Então, basicamente, o que a gente fez na época foi trocar a empresa fiscalmente de lugar. Então, a empresa ela deixa de operar 100% no Brasil e passa a operar parte no Brasil e parte em Miami. Burocraticamente, fiscalmente, é uma confusão no início. É muito difícil de conseguir que isso rode de forma clara. Porém, a gente conseguiu com muitos ajustes e aí a gente começou a rodar de forma mista. Então, isso abriu as portas assim totalmente, porque os fornecedores que a gente não tinha no Brasil, a gente conseguiu no mundo todo. E por mais que a gente não consiga fornecedor no mundo todo, Japão, Estados Unidos, que é a maior parte deles, a gente consegue relógios, em alguns casos até eu comprando como se fosse para mim. Aconteceu muito isso. E eu trazia aí através de encomenda para alguns clientes. Então aconteceu isso durante muito tempo. Infelizmente não é sustentável para poder ser escalado um tipo de negócio assim. E com muitos ajustes a Tauro ela conseguiu ajustar a logística de forma que o nosso CRM nacional, o nosso CRM, tudo que está aqui virtualmente falando no Brasil, funcione com o CRM americano e que o nosso cliente ele possa fazer uma compra de forma que a Tauro ela virtualmente ela consiga intermediar essa compra em qualquer lugar do mundo, claro, só com os fornecedores que nós temos aí cadastrados hoje, e que esse produto seja entregue na casa do cliente com preço fixo, com valor fixo que ele paga no site. Então não tem mais aquele risco da famosa... Antigamente, como que as pessoas traziam, né, relógio para o Brasil? Traz na mala do amigo, o amigo que visita Nova York traz, e aí tem aquele risco de extravio, taxação extraordinária e todos aqueles problemas que existem. A gente criou um sistema que não permite que isso aconteça e permite que todos os custos sejam previsíveis. Então isso que é o interessante. A Tauro ela começou a fazer esse tipo de venda e começamos a crescer, começamos a atender uma lacuna que não tinha no Brasil. Hoje temos aí não sei, concorrentes que conseguem produtos semelhantes, não, nem todos, né? Parte deles eles conseguem. E são pessoas também sérias, claro, eu respeito todos os concorrentes e parceiros que a Tauro tem. Porém, a Tauro ela consegue trazer de forma exclusiva produtos que são lançados praticamente no mesmo mês do lançamento, no mês seguinte. A gente tem esse diferencial de conseguir um relógio que normalmente não é vendido no Brasil. O que acontece que, em questão de estratégia hoje, o relógio que passa a ser vendido no Brasil, geralmente a gente ou abandona o barco, ou avalia se o preço está melhor ou pior aqui e para de focar nesse produto. Porque também para a gente não faz sentido concorrer com quem está aqui. Nosso objetivo hoje é trazer algo exclusivo, trazer algo novo. É trazer aquele relógio que você não vai encontrar aqui. Preencher aquele desejo, aquela lacuna que não era preenchida e de certa forma a gente consegue suprir, a gente consegue abrir um espaço, criar uma necessidade e preencher esse espaço automaticamente logo em seguida. Então o que está fazendo a Tauro dar muito certo é isso, é a venda de marcas que ou por baixa demanda, ou por entraves fiscais, ou por alto custo de virem para o Brasil através da Tauro. Através da Tauro Miami a gente consegue fazer essa intermediação. E vem dando muito certo. A gente nunca cresceu tanto quanto nos 2 últimos anos. 2019 e 2020 foram anos aí surpreendentes. Foram anos que projetaram praticamente a Tauro para ter até braço para poder fazer mais coisas. Hoje a gente tem uma equipe bem maior. A equipe cresceu assim absurdamente, uma equipe de 2, 3 pessoas que faziam praticamente tudo. Hoje a gente tem uma equipe praticamente muito maior e em 2 lugares. Então a gente consegue estar aqui e estar em Miami resolvendo tudo que está acontecendo. E ter o atendimento aqui no Brasil é muito eficaz. E principalmente em tempos de Covid, que em 2020, o ano todo, pelo que eu estou vendo em 2021, mesmo praticamente não podendo viajar, a empresa funciona, as entregas funcionam, os produtos continuam chegando e nada para. Então, lá no passado, lembra que eu falei para vocês que eu entendi que o produto digital, que a venda online, que era o novo futuro, que era o que
poderia ser escalado? Exatamente aquela previsão, acho que não é uma previsão tão difícil de ser feita, né? Foi concluída e está de fato acontecendo. Então, pessoal, é mais ou menos assim que a Tauro surgiu. Se a gente chegou até hoje, se a gente chegou aqui hoje, devido a essas escolhas e, claro, acho que até os problemas nos empurraram a ter soluções para chegar no que a gente é hoje, mas é mais ou menos essa a história do como chegamos até aqui. E hoje a gente consegue atender a oferta, né, no site de marcas suíças, marcas japonesas. A gente consegue atender o site aí com pulseiras, com bezel, com peças para mod, principalmente mod para seco. Então a gente consegue atender uma grande gama de necessidade que o mercado impõe, que o mercado nos mostra que existem, né, essas necessidades, e a Tauro ela consegue atender aos poucos. Claro, tem muita coisa para melhorar. Eu acredito que 2020 e 2021 serão os anos aí de maiores mudanças possíveis, maiores implementações de estratégias novas. Eu não tenho dúvida que é só o começo. Beleza, pessoal? O primeiro TauroCast vai ficar por aqui. Se eu deixei algumas lacunas, alguns buracos na história, comente aí em algum lugar, não sei qual plataforma você está escutando, né, esse TauroCast, mas deixe aí sua dúvida, seu comentário, que a gente vai tentar responder e, claro, aperfeiçoar aí os próximos TauroCasts. Aqui vem o segundo, terceiro, quarto, quinto, e de preferência o máximo que tiver como a gente gravar, eu vou tentar disponibilizar para vocês. Valeu, pessoal, obrigado pela audiência. Quer fazer sua encomenda, quer acessar o nosso site, é www.tauro.com.br. Vou nessa, abraços.